Olá pessoal, estou aqui novamente com o professor Samir Castro, que neste vídeo falará sobre as estratégias de aplicação do RUDAS. Samir, dando continuidade ao primeiro vídeo, sobre questões mais gerais do RUDAS, e passar para você essa segunda parte aí do uso do RUDAS na prática. Muito bem, Peterson, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade ao primeiro vídeo, onde a gente falou, apresentou o instrumento para vocês, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho nas estratégias de aplicação, né? Como é que eu faço o uso desse instrumento na minha prática, ou clínica, ou de pesquisa, né? A gente vai ver um pouco disso a seguir. Eu deixo aí, de novo, para vocês a propaganda do nosso Instagram aqui, quem quiser fica à vontade para seguir. Vamos trabalhar, então, a perspectiva de aplicação do RUDAS, né? Como é que eu vou fazer para aplicar esse instrumento na minha rotina diária? Primeiro de tudo, é interessante, eu tenho que ressaltar para vocês, que tudo que a gente vai conversar aqui está contido no manual do instrumento, que é disponibilizado, está no site da OMS, mas se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo por e-mail, que eu ofereço lá no Instagram, que a gente pode encaminhar o link ou o arquivo que vocês preferirem. Então, o RUDAS, como qualquer instrumento da OMS, ele vem junto com um material que capacita para a aplicação, né? Então, a OMS prepara o material, o instrumento, a escala, e junto ela oferece a capacitação. É assim com a CIF, que tem lá a capacitação junto, é assim com o RUCOL, que tem o material de capacitação junto no manual, e é assim com o RUDAS. Isso dá independência para os países, né, membros, aplicarem um instrumento que é produzido pela OMS, porque ele é para ser usado em todo mundo. Esse é o link onde está disponível o material, mas depois vocês podem procurar na internet ou entrar em contato, que a gente oferece para vocês. Aqui a gente tem uma visão, né, da página inicial, que já foi mostrado no vídeo anterior. Então, essa aqui é a versão de 36 itens, administrada por entrevistador. E aqui, ó, tem um detalhe aqui, ó, para detalhes das versões, por favor, consulte o manual, né? Então, ele explica, esse aqui é a capa do questionário do instrumento, e ele manda consultar o manual que está disponível na internet, certo? Essa primeira parte aqui, então, é a folha de rosto do instrumento. E é aqui que a gente vai ter algumas informações de controle da aplicação do instrumento. Por que isso é importante? Eu posso usar o instrumento para acompanhar a evolução clínica do meu paciente. Então, eu tenho aqui as datas e posso fazer gráficos depois que vão facilitar esse processo de avaliação do paciente de forma contínua. Então, eu tenho aqui, lembrando que é dia, mês e ano, né, versão brasileira. Essa é a segunda parte do instrumento. O instrumento, ele tem um padrão, né? A gente já viu no primeiro vídeo que eu pergunto para o entrevistado tudo que está em azul. Então, está aqui, qual a sua idade, eu vou colocar em anos, quantos anos total você passou estudando em escola, faculdade ou universidade, qual o seu estado civil atual. Alguns trechos, vocês notaram que está sublinhado, né? O manual pede que a gente dê uma ênfase na hora de perguntar esses trechos marcados com traço, né, sublinhados. Então, essas questões A1 até A5, e principalmente o A5 aqui, ele é usado para determinar se o respondente serão perguntados sobre o conjunto de questões relacionadas ao trabalho no domínio 5. A gente tem algumas questões que são de trabalho. Então, se a pessoa não trabalhar, estudante, ou for aposentado, por exemplo, ele não vai responder as questões de trabalho lá na frente, porque elas não são pertinentes, né? A questão A3, quantos anos no total você passou estudando em escola, faculdade ou universidade? Se o respondente desistiu da escola ou universidade, eu não vou contar o ano parcial, eu vou contar o ano completo. E eu tenho que contar também o período repetido como 2 anos, né? É tempo na universidade, escola ou faculdade. Então, se ele repetiu um ano completo, eu conto esse ano. A questão A4, qual é o seu estado civil atual? Aqui, se vocês se lembrarem, as alternativas não estavam em azul. Então, eu pergunto, não ofereço alternativas, e a pessoa que vai me devolver a resposta. A hora que ela responder, eu vejo a minha lista de opções e marco
a que mais se aproxima do que ele me respondeu. No Brasil, isso expõe a gente a um conjunto de respostas, né? Eu sou mais ou menos, namorido, tico-tico no fubá, e aí eu vou ter que investigar melhor para saber se é casado, solteiro, unido, né? Encontrar a melhor alternativa lá. A questão A5, qual opção descreve melhor a situação da sua principal atividade de trabalho? Então, aqui eu também não dou alternativa de resposta, eu aguardo a resposta do entrevistado, do paciente, e depois eu marco no meu questionário, né, a resposta que mais se adequa. Diante da resposta desempregado, perguntar, esse desemprego é por condições de saúde ou por outras razões? Porque se for por condições de saúde, ele vai responder a parte de trabalho. Agora, se for por outras razões, não, eu não quero trabalhar, ou eu fali, enfim, aí não vai se aplicar o bloco de questões a respeito do trabalho. Então, essa é a primeira parte, que é a 5, ó. E aí, então, a questão A5, a gente vai determinar se, de fato, ele vai responder depois o bloco de questões a respeito do trabalho, que está lá no domínio 5, lá na frente, a gente vai ver depois. Aqui, a gente tem os cartões resposta. Então, o propósito deles é oferecer uma dica, um lembrete visual, né, a um respondente sobre informações importantes. Elas contemplam a maioria daqueles padrões de resposta que a gente viu no vídeo 1, né? Então, é importante que eles estejam sempre à vista do respondente. O cartão de resposta 1 é o primeiro cartão que vai ser usado na entrevista. Ele oferece informações sobre o que seriam condições de saúde e os graus de dificuldade, né? E eles apresentam essas definições. Além disso, a gente tem aqui o período recordatório do RUDAS, que é sempre 30 dias. Então, todas as perguntas vão ser referentes a esses 30 dias. Esse cartão de resposta número 2, ele traz aqui a graduação da resposta, né? Então, eu tenho que garantir que o respondente veja esses cartões durante toda a entrevista, tem que deixar disponível. Caso necessário, eu posso fazer a leitura em voz alta para ele entender melhor. O respondente pode verbalizar a resposta ou apontar no cartão. Esse aqui foi uma adaptação, quando a gente validou um instrumento para pessoas com cegueira, a gente adaptou esse cartão resposta número 2 aqui para papéis com diferentes texturas, né? Então, a textura maior era a pior condição, e a gente ainda colocou essas alternativas em braille para que a pessoa tivesse independência na resposta. Aí a gente começa as questões propriamente ditas dos domínios. O primeiro é o de cognição, a gente tem 6 questões, e a questão 1 é concentrar-se em fazer alguma coisa durante 10 minutos. Isso em circunstâncias usuais, fazer uma leitura, tocar um instrumento, fazer algum reparo. E aí essa questão ela pretende determinar a pontuação do respondente sobre dificuldade de concentração em 10 minutos. Geralmente não tem dificuldade para entender esse item aqui não, por parte dos respondentes, né? No entanto, se alguém pedir algum esclarecimento, a gente encoraja a pessoa a responder pensando na concentração em circunstâncias usuais, no que ela faz no dia a dia, e não em situações em que ela estiver preocupado com um problema ou estiver num ambiente de distração. Né? Não, o que o senhor faz usualmente? Eu costumo, não sei, desenhar, eu costumo lavar louça, certo? O senhor tem dificuldade de se concentrar por 10 minutos nesse período? Então, aí ele vai responder. A questão D12, lembrar-se de fazer coisas importantes, né? Coisas importantes, mas relativas ao cotidiano. Por exemplo, uma visita ao dentista. E aí, essa questão é só para lembrar coisas pertencentes ao cotidiano, né? Ela não se refere a lembrar um conteúdo irrelevante ou informações detalhadas do passado. E aí é para lembrar, de fato, o que ele faz no cotidiano, no dia a dia dele. A questão D13, nos últimos 30 dias, é o enunciado de todo o bloco, né? Quanta dificuldade você teve em analisar e encontrar soluções para o problema do dia a dia? E aí a gente vai pedir o sujeito, né, para pensar em um problema que eles encontraram nos últimos 30 dias, no último mês. Então, esse item se refere a uma atividade complexa, envolvendo várias funções mentais. Se o respondente estiver em dúvida sobre o que o item significa, a gente pode pedir para ele pensar sobre um problema que ele encontrou nos últimos 30 dias. Uma vez que ele identifica esse problema, meu carro quebrou,
o telhado da casa estava goteirando, enfim, algum problema, né? Aí sim, ele vai ser solicitado a pensar o quão bem ele identificou o problema, dividiu o problema em partes mais fáceis, desenvolveu uma lista de solução, na estratégia que ele usou para responder ou resolver esse problema, né? E aí ele vai dizer se teve muita ou pouca dificuldade. A gente tem também a questão 1.4, D 1.4. Quanta dificuldade você teve em aprender uma nova tarefa, por exemplo, chegar a um lugar desconhecido? Aprender o caminho é apenas um exemplo. O objetivo dessa questão aqui é saber quão facilmente eles adquiriram novas informações. Então, o caminho, a questão do caminho é só um exemplo que é oferecido. E aí, se a pessoa tiver dúvida ou quiser mais esclarecimento, a gente pode encorajar eles a pensar em situações como uma nova tarefa no trabalho, uma nova lição na escola, uma forma de consertar coisas em casa, aprender um jogo novo, né? Tudo que implique em tarefas complexas. Peça ao respondente para quando ele estiver sendo avaliado, né? Considerar quão facilmente eles adquiriram novas informações, quanto de assistência ou repetição eles precisaram para poder responder essa pergunta específica. Depois a gente tem a D15, a penúltima questão desse domínio, que é quanta dificuldade você teve em compreender de forma geral o que as pessoas dizem. Por exemplo, língua falada, sinais, uso de dispositivo de auxílio como aparelho auditivo, etc. A gente tem que considerar esses itens, né? Considerar todas as situações, quando outros falam rapidamente, quando havia ruído de fundo, quando havia distrações, né? Então, nesse item 1.5, eu vou pedir para o respondente considerar o modo usual de comunicação. Se ele usa a língua falada, se ele usa a língua de sinais, né? E avaliar o grau de dificuldade que ele tem para entender as mensagens dos outros para ele. Né? O respondente deve considerar todas as situações que ele tem encontrado nos últimos 30 dias, que pode ser quando pessoas falam rapidamente, quando tem ruído de fundo, quando havia distração, quando fala com uma pessoa com um sotaque diferente, né? E aí avaliar essas dificuldades. A dificuldade relativa a outras línguas, ele pode falar para mim, eu encontrei uma pessoa que falava russo, eu não consegui entender. Isso não faz sentido no contexto. Esse é um tipo de comunicação que não deve entrar aqui. Essa é a comunicação usual, né? A compreensão da comunicação usual dele. A questão 1.6, a última desse domínio, pergunta: quanta dificuldade você teve em começar e manter uma conversa, né? Considerar fatores relacionados à condição de saúde. Pode ter gagueira, paralisia de face, ansiedade. Então, a gente tem que destacar como foi para começar e manter uma conversa, né? Se o respondente declarar que ele tem mais problemas em começar do que em manter, ou vice-versa, aí a gente tem que pedir para ele fazer uma média da dificuldade, né? E responder. A conversação vai incluir o uso de qualquer modo de comunicação, falado, escrito, língua de sinais, gesto, comunicador eletrônico, qualquer coisa. Se o respondente normalmente usa dispositivo de auxílio para comunicação, a gente tem que garantir que ele faça a resposta dele considerando esses dispositivos. A gente deve pedir para o respondente para considerar qualquer e todos os outros fatores relacionados a uma condição de saúde irrelevante. Por exemplo, eu posso incluir perda de audição, problema com língua, mobilidade, né, por exemplo, depois de um AVE, gagueira, ansiedade. Então, isso tudo tem que ser considerado e entrar na nossa avaliação. Vai agora para o domínio 2 de mobilidade. Ele tem 5 questões das 36. A primeira questão é a respeito de, nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em ficar de pé por longos períodos, como 30 minutos. E a pessoa vai marcar a resposta dela lá, né? A questão de 2.2 fala a respeito de levantar-se a partir da posição sentada. Aí, mas é sentada numa cadeira, não é sentada no chão, né? Porque a dificuldade de se levantar do chão é muito maior. Então, é sentada a partir de uma cadeira. A questão D2.3, né? Quanta dificuldade você teve em movimentar-se dentro de sua casa. Esse item especificamente se refere a se movimentar de um cômodo para outro, e se movimentar dentro do mesmo cômodo usando dispositivo de auxílio ou assistência pessoal, usualmente disponível na casa ou que ele faz uso, né, no dia a dia. Se o respondente mora em uma casa com múltiplos andares, né, essa questão deve incluir também movimentação de um andar para outro, quando necessário, porque ele vai ter que fazer essa movimentação. E aqui, casa significa o domicílio atual do respondente, que pode ser uma casa, apartamento ou casa de repouso.
vamos pensar que o conceito de casa, ele pode se expandir para além disso, por exemplo. Se a gente pensar na população vulnerável moradora de rua, a casa é o lugar onde estão as coisas dele. Então, o contexto de casa, de lar para ele, vai ser aquele. Pode ser debaixo da ponte, debaixo do viaduto, mas a casa é aquela. Então, se ele consegue se movimentar dentro daquele espaço que ele entende que é a casa dele. A questão de D24, né, quanta dificuldade você teve em sair de casa. E aqui a gente pensa em perspectivas como mobilidade, de fato física, e ainda a depressão e ansiedade, que podem prender a pessoa em casa, né? Então, essa questão busca informações a respeito disso. Para cada questão, casa significa o domicílio atual, como a gente já disse anteriormente. Então, é o lugar que ele está naquele momento, que ele considera a casa dele. A questão D25, quanta dificuldade você teve em andar por longas distâncias, como por 1 quilômetro, né, a mobilidade dele em 1 quilômetro, ele vai dizer quanta dificuldade ele teve. Agora a gente avança para o domínio 3, que é o de autocuidado, ele tem 4 questões, e ele trabalha nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em lavar seu corpo inteiro. Essa questão se refere aos respondentes lavarem o corpo inteiro em qualquer maneira que seja usual para a sua cultura, né? Se em algumas culturas não é hábito tomar banho diariamente, é hábito tomar banho semanalmente, a gente vai considerar dessa forma. Então, se o respondente reportar que ele não lavou o próprio corpo nos últimos 30 dias, a gente tem que perguntar se isso é decorrente de uma condição de saúde. Se ele falar que é decorrente de uma condição de saúde, então a resposta é sim, ele teve dificuldade extrema ou não conseguiu fazer nesse caso, né? Se o respondente falar que não, olha, culturalmente a gente não toma banho uma vez por mês, a gente toma banho menos que isso, né? Então, esse item é não aplicável, porque não pertence ao escopo cultural dele, né? Então, eu não devo pontuar como 5, dificuldade total, eu devo pontuar como não aplicável, e aí essa questão não entra para o score. Quando a dificuldade você teve em vestir-se, então essa questão inclui todos os aspectos de vestir as partes superior e inferior do corpo, inclusive o tronco. Peça ao respondente para considerar atividade como pegar a roupa onde ela está guardada, por exemplo, armário, gaveta, fechar botão, atar nó, colocar o braço na manga, tudo isso é importante. Lembrando sempre que qualquer ajuda que o sujeito usa na atividade de vida cotidiana dele tem que ser considerada aqui, tá? Então, se ele usa algum dispositivo assistivo para se vestir, por exemplo, ele vai considerar a resposta dele, vai dar a resposta dele considerando esses dispositivos. A questão D33, quanta dificuldade você teve em comer, né? Esse item se refere a alimentar-se, ou seja, cortar a comida, levar a comida à boca ou bebida de um prato ou copo, né? Engolir a comida ou bebida, e também tem que considerar fatores mentais ou emocionais que podem contribuir para a dificuldade alimentar-se, como anorexia, bulimia ou depressão. Esse item não se refere à preparação da refeição, né? Se o respondente se alimenta não oralmente, por alimentação por sonda gástrica, por exemplo, essa questão se refere a qualquer dificuldade experimentada na autoadministração da alimentação não oral. Por exemplo, montar e limpar a bolsa de alimentação, né? Questão 3.4. Quanta dificuldade você teve em ficar sozinho, sem a ajuda de outras pessoas, por alguns dias? Ela trabalha, então, a perspectiva de segurança ao ficar sozinho. E a intenção dessa questão é determinar qualquer dificuldade que o respondente tem em ficar sozinho por período extenso ou permanecer seguro. Se o respondente não experimentar essa situação nos últimos 30 dias, e não é em decorrência da condição de saúde, né, a questão não se aplica. Se o respondente dá uma pontuação de nenhuma para essa questão, investiga a resposta para determinar se o respondente permaneceu sozinho sem dificuldade, ou se ele não ficou sozinho de jeito nenhum, não vivenciou a situação nesse período, né? Avançamos agora para o domínio 4, de relações interpessoais. Então, nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em... O manual recomenda que em alguns momentos a gente faça o reforço para lembrar os cartões, né? Então, de vez em quando a gente apresenta o cartão, vamos lembrar que dificuldade é isso aqui, vamos lembrar que condição de saúde é isso aqui que está escrito aqui, né? Os cartões são a dica visual para isso. Essa questão D41, quanta dificuldade você teve em lidar com pessoas que você não conhece? Esse item se refere a interações com estranhos, né? Em qualquer situação, como vendedor de loja, atendente, pessoa que solicita informação de localização, qualquer pessoa estranha. Quando for feita a pergunta, né,
peço ao respondente para considerar a aproximação desses indivíduos estranhos, né, e a interação com sucesso, para obter o desfecho desejado. Ou eu preciso comprar uma coisa, ou eu preciso buscar um serviço, ou eu preciso dar ou solicitar alguma informação, eu tenho que considerar isso. E4.2, quanta dificuldade você teve em manter uma amizade, né? Esse item, ele vai incluir manter contato, interagir com amigos em maneiras convencionais, iniciar atividade com amigos e participar em atividades quando convidado. Às vezes, os respondentes eles vão reportar que não engajaram em atividade de manutenção de amizades nos últimos 30 dias. Daí eu pergunto, mas isso é decorrente da condição de saúde? Não, foi porque não houve oportunidade, então não se aplica. É decorrente da condição de saúde, eu não quis contato com ninguém, então você tem dificuldade extrema ou não consegue fazer. A questão D.3, quanta dificuldade você teve em relacionar-se com pessoas que são próximas a você, né, dentro ou fora da família. Então, peça ao respondente para considerar quaisquer relações que eles definam como próxima. Pode ser dentro ou fora da família, um vizinho querido, qualquer coisa nesse sentido, mas são pessoas próximas. A questão D4.4, quanta dificuldade você teve em fazer novas amizades, né? Então, esse item vai incluir buscar oportunidade para conhecer pessoas novas, responder e comparecer a convites para encontros, ações sociais e de comunicação para entrar em contato e desenvolver amizade. E aí, de vez em quando, o participante pode reportar que eles não se engajaram em atividades. Vai ser o mesmo processo. Se o respondente diz, a gente pergunta, é decorrente de uma condição de saúde, que você não se engajou nesse processo nos últimos 30 dias? Não, foi porque não teve oportunidade. Então, não se aplica, não vai entrar. Ele vai dizer que sim, bom, então aí a gente pontua como extremo não consegue fazer. D4.5, essa questão trabalha com a perspectiva de atividades sexuais. Quanta dificuldade você teve em ter atividades sexuais? Pode ser relação sexual, abraçar, beijar, tocar o corpo de outra pessoa ou outros atos íntimos ou sexuais. E a pessoa vai te responder. Por ser tabu a questão de atividade sexual, muitas vezes a gente tem dificuldade para confiar nas respostas que a gente tem nesse item, mas é um elemento, a perspectiva da sexualidade, ela também está incluída na saúde, na funcionalidade, e ela tem que ser perguntada. A gente passa agora para o domínio 5, que é o de atividades de vida, e ele é dividido num primeiro domínio que é de atividades domésticas, e aí a gente vai perguntar, primeiro D5.1, né, quanta dificuldade você teve em cuidar das suas responsabilidades domésticas. No caso de participantes que não têm um domicílio estável, ainda há atividades relacionadas à manutenção de seus pertences. Por exemplo, o morador de rua em situação de vulnerabilidade. Ele está na rua, mas ele sempre carrega uma mala, um saco, alguma coisa com os pertences dele, o cachorro, a carrocinha. Então, essas são as responsabilidades domésticas dele. Pessoas em situação carcerária, ele não mora numa casa, ele mora numa cela. E a responsabilidade doméstica dele pode ser arrumar a cama, pode ser, enfim, lavar o copo dele, mas tudo que está relacionado ao dia a dia dele. Então, essa questão, ela pretende extrair o julgamento dos respondentes sobre qualquer dificuldade que eles encontrem para manter a casa, ou cuidar dos familiares, ou alguma coisa nesse sentido. A gente tem que pedir para o respondente pensar na perspectiva de necessidades físicas, emocionais, financeiras e psicológicas. Lembrando que em algumas culturas, homens podem indicar que não têm responsabilidade doméstica. Isso está mudando, felizmente, né? Mas é fato. Nessa situação, esclareça que responsabilidade doméstica pode ser o gerenciamento financeiro da casa, reparo do carro da casa, cuidado com a área externa da casa, pegar a criança na escola, ajudar com tarefa escolar, educar a criança. Não significa somente limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa e organizar a casa, né? Se você tiver ainda outros exemplos de atividade doméstica pertinentes à cultura do entrevistado, você pode adicionar. D5.2, a pergunta é, quanta dificuldade você teve em fazer bem suas tarefas domésticas mais importantes? E aí a pessoa vai responder de acordo com a expectativa dela. D5.3, quanta dificuldade você teve em fazer todas as tarefas domésticas que você precisava? E aí eles devem reportar somente dificuldades decorrentes da condição de saúde. Ele vai pensar sempre nisso. Então, eu tenho que pedir para o respondente, né, pontuar ou responder a partir do próprio julgamento dele, quão bem as tarefas são realizadas. Se o trabalho doméstico é necessário, é realizado como precisa ser feito.
A questão D5.4, fazer tarefas domésticas na velocidade necessária. Né? Essa questão se refere ao cumprimento de expectativas e necessidades no tempo certo daqueles respondentes que vivem ou são próximos de alguém em relação às tarefas. Então, uma coisa é fazer as tarefas e outra é fazer na velocidade necessária. A gente tem a questão D501, que pergunta o seguinte: nos últimos 30 dias, quantos dias você reduziu ou deixou de fazer atividades, tarefas domésticas por causa da sua condição de saúde? Aí anota o número de dias aqui. Essa questão não entra para a construção do score, mas ela é interessante para saber, por exemplo, quanto a pessoa esteve incapacitada de fazer as atividades domésticas e, por consequência, precisou de ajuda, né? Questão D55. Quanta dificuldade você teve nas suas atividades diárias do trabalho ou escola, né? Aqui é apenas para os respondentes que trabalham ou estudam. Do contrário, a gente pula direto para o domínio 6. Essa questão ela pretende, então, extrair o julgamento do respondente sobre dificuldades encontradas no trabalho cotidiano ou atividades escolares. Isso inclui assuntos como ser pontual, responder à supervisão, planejar e organizar atividades, cumprir expectativa no local de trabalho e outras atividades relevantes ao trabalho ou escola. Questão D5.6, realizar bem as atividades mais importantes. Por realizar bem, a gente entende, conforme esperado por um supervisor ou professor, como esperado pelos padrões do próprio entrevistado, ou como especificado no critério de desempenho por um empregado para uma escola. Né? Ele vai responder também dentro daquelas mesmas alternativas de resposta. Questão D5.7, ainda no domínio escola ou trabalho, né? Quanta dificuldade você teve em fazer todo o trabalho que precisava? E ele vai responder de acordo com as questões de alternativas que a gente tem. Quanta dificuldade você teve em fazer todo o trabalho na velocidade, né? Então, expectativas e prazos foram cumpridos, você conseguiu entregar o material no tempo, o trabalho ou o relatório, o trabalho escolar ou o relatório do trabalho, né? Dentro do prazo e na quantidade esperada? Ele vai responder. Questão D5.9, você já teve que reduzir a intensidade do trabalho por causa da condição de saúde, né? E aí você responde sim ou não. Você ganhou menos dinheiro como resultado de uma condição de saúde, então essas duas questões são respostas sim e não, e elas não entram para a pontuação do score, mas elas são importantes para a gente avaliar nosso paciente. E aí tem, nos últimos 30 dias, quantos dias você deixou de trabalhar por meio-dia ou mais por causa das suas condições de saúde? E aí a gente tem que anotar aqui o número de dias, né? Então, passando agora para o domínio de participação, né? Esse aqui vai exigir uma atenção especial. Nesse domínio, os respondentes são solicitados a considerarem como outras pessoas e o mundo ao redor tornam difícil para eles participarem da sociedade. Né, a gente vai ver esse domínio aqui, e aí, reparem que assim, no domínio de 1 a 5, ele reportava-se a limitações de atividades. O domínio 6 tem uma perspectiva diferente. Ele trabalha as restrições que eles experimentam por causa de pessoas, leis e outros aspectos no mundo que cerca. Né? Então, essa perspectiva, ela muda um pouco para esse domínio 6. Ele tem 8 questões. A primeira é a questão 6.1. Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve ao participar em atividades comunitárias, por exemplo, festividades, atividades religiosas ou outra atividade, do mesmo modo que qualquer outra pessoa, né? Existem inibidores para a realização dessas atividades? Avaliar como as pessoas comuns realizam essas atividades é importante para ele ter a referência e avaliar o nível de dificuldade pessoal. Se for preciso, a gente pode esclarecer a pergunta usando outros exemplos de atividades comunitárias, como assistir a reuniões públicas, atividades de lazer, esportivas, no município, bairro, comunidade. O assunto ele deve ser relevante, sendo perguntado nessa questão, o assunto relevante que é perguntado aqui, né, é se os respondentes podem participar dessas atividades ou se existem inibidores ou barreiras para a realização dessas atividades, né. Se o respondente parecer confuso com a frase do mesmo modo que qualquer outra pessoa, né, solicite que eles usam o seu julgamento para avaliar quantas pessoas comuns na comunidade podem participar das atividades e considerar a avaliação dele em relação a essas outras pessoas. Aí ele tem um parâmetro de comparação. Questão D6.2. Quanta dificuldade você teve por causa de barreiras ou obstáculos no mundo à sua volta? E aí podem ser barreiras físicas ou sociais.
A intenção dessa questão aqui é determinar quantos obstáculos já dificultaram as pessoas, os respondentes, na realização das aspirações e planos, em comparação com as outras pessoas. O conceito aqui é a que o respondente enfrenta em termos de interferência externa criada pelo mundo ou outras pessoas. E aí, barreira física pode ser, por exemplo, a falta de rampa para entrar na igreja, né? Ou a falta de banco para ele se sentar, ou espaço para cadeira, para rodar a cadeira, né? Ou pode ser também barreira social, como, por exemplo, leis que discriminam pessoas com deficiência, ou atitudes negativas de outras pessoas que criam barreiras para as pessoas com deficiência ou incapacidade. A questão D6.3, quanta dificuldade você teve para viver com dignidade por causa das atitudes e ações de outros? Então, solicitar ao respondente que considere o problema que eles têm em viver com dignidade ou orgulho de quem eles são, o que eles estão fazendo e como eles vivem suas vidas. A questão D6.4, né? Quanto tempo você gastou com a sua condição de saúde ou suas consequências? Essa questão, ela procura captar uma pontuação geral ou descrição breve da porção dos últimos 30 dias gasta pelos seus respondentes no gerenciamento de qualquer aspecto da sua condição de saúde. Isso pode incluir gasto em atividades como visitar um centro de tratamento, administrar assuntos financeiros relacionados às suas condições de saúde, como pagamento de conta, reembolso seguro ou benefício, compra de medicação, ou também obter informações sobre a condição de saúde ou esclarecimento de outros a respeito dela. É interessante aqui que a gente tem um problema na redação dessa questão, que ela é originária do inglês mesmo. O instrumento original também traz esse problema. Porque quando eu pergunto quanto tempo, eu espero meia hora, 1 hora, 2 horas, mas a gente sabe que na estrutura de resposta do RUDAS eu tenho nenhuma, leve, moderada, extrema não consegue fazer. Então, o enunciado da pergunta não casa com as respostas. A gente deixa aqui uma sugestão de adaptação, de fazer uma graduação numérica, né, de pouco tempo até muito tempo, naquele cartão resposta número 2, e aí a pessoa situa a resposta dele dentro daquela graduação. É um problema, uma fragilidade aí do instrumento que a gente consegue corrigir no processo de aplicação. A questão D6.5, nos últimos 30 dias, quanto você tem sido emocionalmente afetado por sua condição de saúde? Essa questão ela se refere ao grau ao qual os respondentes têm sentido o impacto emocional decorrente da condição de saúde. As emoções podem ser raiva, tristeza, remorso, gratidão, valorização ou qualquer outra emoção positiva ou negativa. Questão D.6, quanto a sua saúde tem prejudicado financeiramente você ou sua família? Né? Família é um conceito amplo, definido para incluir parentes, mas também pode incluir aqueles com quem respondentes não são relacionados consanguineamente, mas consideram como familiares, inclusive alguém que pode compartilhar de aspectos financeiros da saúde da pessoa. O foco dessa questão é o esgotamento dos recursos financeiros pessoais ou renda para satisfazer as necessidades criadas pela condição de saúde, né? Se o respondente tem experimentado um esgotamento financeiro significante, mas sua família não, ou vice-versa, eles deveriam responder a pergunta baseado no esgotamento experimentado por ambas as partes, tá? Não considerar só a pessoa. A questão D6.7, quanta dificuldade sua família teve por causa da sua condição de saúde? O foco aqui é dado nos problemas criados pela interação da condição de saúde do respondente com o mundo que a pessoa vive. Então, a questão procura informação sobre problemas que são suportados pela família, que pode incluir problema financeiro, emocional ou físico. Família aqui também é definido como o que a gente viu no item D6.7, pode ser também pessoas com laços não consanguíneos. Questão D6.8, quanta dificuldade você teve para fazer as coisas por si mesmo, para relaxamento ou lazer? Então, nessa questão, a gente vai solicitar ao respondente que considere interesses de lazer que ele atualmente persegue, mas não pode fazer em decorrência da condição de saúde, que pode incluir, ele gostaria de ler um romance, mas é restrito de fazer isso porque a biblioteca não tem livro com impressão em letras ampliadas, ou em braille, né? Ele gosta de assistir filme, mas não consegue porque poucos têm legenda para surdo. Então, essas são dificuldades que ele pode enfrentar. Depois disso, essa é a última questão do domínio de participação, né? A última que entra para a pontuação dos scores. Depois disso, a gente tem aqui 3 questões, H1, H2 e H3, que trabalham com os seguintes enunciados.
H1, em geral, nos últimos 30 dias, por quantos dias essas dificuldades estiveram presentes? Né? Considerar todas as dificuldades avaliadas. Nos últimos 30 dias, por quantos dias você esteve completamente incapaz de executar suas atividades? Também anota o número de dias. Nos últimos 30 dias, sem contar os dias que você esteve totalmente incapaz, por quantos dias você diminuiu ou reduziu suas atividades usuais ou do trabalho? Então, essas são as questões do instrumento. A gente tem aqui na UFC um curso EAD para aplicação do RUDAS, ele tem 40 horas, ele abre periodicamente. Quem acompanhar a gente lá no nosso Instagram, a gente sempre divulga quando tem inscrição aberta. Ele oferece certificado, então é bastante interessante para quem pretende incorporar a aplicação do instrumento na sua rotina. Ele é muito mais detalhado do que essa conversa rápida que a gente teve aqui e mostra muito mais opções de recursos no sentido de aplicação. Então, se alguém tiver interesse, fique atento no nosso Instagram, que a gente divulga sempre, ou na página no TEDx aqui da UFC. Uma observação bastante importante é que na última versão da CID 11, a OMS resolveu incorporar aqui um item de suplementação, uma seção suplementar para avaliação da funcionalidade. E aí ele incorporou nesse item, a descrição aqui de avaliação da funcionalidade e cita o RUDAS como um instrumento recomendado para avaliação da funcionalidade, que é baseado na CIF, no ICF, né? E, além disso, tem o Model Disability Survey, então ele estimula o uso desses instrumentos no processo de avaliação da funcionalidade. Essa sessão vai passar ainda por avaliações, e a gente espera que novidades apareçam aqui para estimular. Isso é importante porque mostra uma primeira tentativa de fato, vinculação da complementaridade de CID com CIF, o que é interessante para a gente, né? Para a gente que é usuário do instrumento. Vou só falar um pouco a respeito aqui dos processos de validação. Esses todos aqui são processos de validação que eu estive diretamente envolvido até hoje. O RUDAS é um instrumento genérico, então ele pode ser aplicado em qualquer condição de saúde. Por consequência, a expressão da funcionalidade, ela pode ser diferente dentro dos domínios de acordo com a condição de saúde. Por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, ela provavelmente vai ter um acometimento maior, um impacto maior nos domínios de atividades de vida. E a pessoa com baixa visão, por exemplo, de repente desempenha muito bem as atividades de vida dela, ela pode ter dificuldade com participação social. Então, a expressão da funcionalidade, ela vai variar dentro dos domínios de acordo com o tipo de condição de saúde que a gente aplica, né? Daí é importante a gente trabalhar o processo de validação para diferentes segmentos populacionais, porque o que a gente tem visto é que as propriedades psicométricas, elas também variam de acordo com a condição de saúde. Então, é interessante que a gente aplique ou valide para uma quantidade maior possível de condições de saúde. Eu, mais uma vez, me despeço de vocês, deixo aqui os meus contatos e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Eu posso ajudar vocês ou apoiar ou discutir, eu vou estar sempre à disposição e gosto muito de fazer isso com outras pessoas, outros pesquisadores ou clínicos. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Samir, pela sua disponibilidade. Vi aqui que são vários estudos de validação, né? A gente te considera muito nesse tema, né? O maior pesquisador assim dessa área que a gente tem conhecimento aqui no Brasil, e é uma honra, para te falar a verdade, recebê-lo aqui. E a gente vai conversar bastante ainda sobre esse assunto, porque o objetivo nosso é aplicar na prática instrumentos validados, né? Esse é um deles que está no nosso foco. Então, te agradeço muito, a gente ainda vai conversar muito. Esse curso, com certeza, a gente vai estar indicando aí para os nossos alunos e professores, que tem muitos professores que a gente precisa capacitar também. Então, claro, à disposição. Até uma próxima conversa. Muito obrigado.